Outra notícia que foi divulgada pelo UOL na tarde desta sexta-feira foi que o advogado do Mauro Cid, né, César Bittencourt, disse na TV que Jair Bolsonaro sabia de tudo. Né? E quando ele fala de tudo, está falando do plano, né? Tanto do golpe de Estado, quanto o plano que envolvia o assassinato do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Né, o advogado dele, o advogado Mauro Cid, né, do delator Mauro Cid, né, ex-faz-tudo do presidente Jair Bolsonaro, afirmou em entrevista à Globo News, aos colegas da Globo News, que o ex-presidente comandava a organização criminosa indiciada pela Polícia Federal e conhecia os planos dessa organização criminosa. Entretanto, minutos depois, após essas declarações, o advogado recuou e negou que tenha dito que Bolsonaro sabia do plano de golpe de Estado e de execução de autoridades. Ele acabou falando, não, na verdade eu estava falando a respeito da execução do plano e não do plano de execução. Né? E aí ele acabou saindo pela tangente. Mas ele declarou também que Mauro Cid confirmou informações amorais em depoimento no Supremo, disse que Cid tem uma linha de pensamento, a versão verdadeira dos fatos, né? E foi interessante que o advogado saiu do ar por alguns minutos e quando voltou, é aí que ele recuou daquelas declarações, né? E aí o Jair Bolsonaro tem dito, deu até uma entrevista para a revista Veja, disse que não sabia de nenhum plano para matar ninguém, muito menos participou de uma tentativa de golpe de Estado. Raquel, como é que a gente pode ver essas declarações do César Bittencourt, né, advogado de Mauro Cid, como é que a gente pode entender? Pode entender como um erro mesmo, ou ele acabou se arrependendo e voltando atrás, ou estratégia? Léo, não é a primeira vez que ele faz isso, né? O César Bittencourt, ele dá declarações absolutamente contraditórias. Alguma Perfeito. estratégia ele deve ter por trás disso. Se vocês se lembrarem, na época que Bolsonaro estava no auge das revelações sobre o desvio das joias, né, das vendas das joias no exterior, ele fez exatamente a mesma coisa. Ele disse à revista Veja que Bolsonaro era o principal beneficiário, que ele era o mandante de todo o esquema das joias, depois foi na Globo News e negou tudo. Então, o César Bittencourt, ele tem esse modus operandi de dar declarações absolutamente contraditórias. Depois que ele foi nessa entrevista na Globo News e na mesma entrevista ele fala uma coisa e se diz, começou uma confusão imensa na política. Aliados do Jair Bolsonaro começaram a me procurar, dizer que os militares estavam pressionando Mauro Cid a jogar a culpa toda em cima de Jair Bolsonaro para preservar os militares, preservar a caserna. Porque o relato que a gente tem, e aí deixa eu só voltar, para preservar a caserna. E aí eu fui atrás de fontes militares, né? Converso bastante ali nesse meio, e aí os generais me diziam, imagina, isso não está acontecendo, ninguém se mete com isso, ninguém se intromete nisso. Então você já vê que tem ali um jogo do culpado, né? Os relatos que a gente tem dos colegas que estão nessa apuração e conversando ali com os investigadores é que Mauro Cid teria dito que ao ministro Alexandre de Moraes que levou Braga Neto, que levou os dois dos militares golpistas que estariam envolvidos no plano de matar o presidente eleito Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, à casa de Braga Neto, e que não sabe muito bem o que foi discutido ali, que depois saiu que tinha que ir para o Alvorada, mas que ele teria revelado informações que envolvem Braga Neto neste plano para matar Lula, Alckmin e Moraes. A gente precisa ver se é exatamente tudo, se é exatamente essa informação, se isso condiz, porque a delação de Cid foi mantida na íntegra. Eu pessoalmente acho muito estranho, porque o ministro Alexandre de Moraes ele tinha todos os motivos para rasgar a delação do Cid, porque se ele sabia que havia um plano para matar o presidente eleito e não revelou,
A base da delação é que quem está sendo beneficiado por ela revele tudo que sabe. Então, se ele vai lá e ele entrega Mente. apenas... Perdão, Léo, Não, posso não, eu queria falar assim, concluir? que o que você levantou agora, eu me lembro até que você tinha comentado isso, acho que eu me lembro ontem. Você acha que, além daquilo que foi revelado, do que o Cid confirmou, a delação pode ter sido mantida porque ele Eu, falou algo mais que ainda a gente não sabe? eu não comentei isso, eu escrevi sobre isso. O que eu acho é o seguinte, ele revelou, segundo as informações que estão surgindo, o envolvimento de Braga Neto. Mas ele poupou Jair Bolsonaro? Ele não disse nada sobre Jair Bolsonaro? Como é que fica isso? Ele consegue afirmar se Jair Bolsonaro sabia ou não sabia desse plano para matar Lula? Ele sai com a delação dele inteira, poupando o Bolsonaro, e isso foi aceito pelas autoridades. A gente realmente só vai conseguir entender a hora que tudo vier a público, né? Não dá para a gente dizer agora, mas é esquisito, a gente precisa realmente de todas as informações, porque a delação do Cid pela legislação, ela poderia ter sido facilmente rompida.